O Magazine Imobiliário mudou de nome. Agora chama-se Panorama Imobiliário. Uma denominação mais abrangente porque melhor dá a ideia do que pretendemos fazer. Um programa que mostra ao público e aos profissionais do setor o que de melhor se faz no imobiliário, na construção e no equipamento para habitações, escritórios e outros locais de vida, trabalho e lazer. Reportagens de empreendimentos para viver sossegado, tanto no meio do verde de campos de golfe, como junto ao mar ou mesmo no centro das cidades. A qualidade do nosso trabalho, essa mantém-se e o público já a conhece bem. Se assim não fosse, este canal não manteria no ar o nosso e vosso programa semanal, porque os seus padrões de exigência são altos. O Panorama Imobiliário vai continuar a mostrar os melhores empreendimentos, soluções diversas e inovadoras para a sua casa ou apartamento, em que os promotores, arquitetos, engenheiros e mediadores, todos os profissionais do setor, vejam reconhecido o seu trabalho. A promoção da reabilitação urbana e da qualidade de vida nas cidades e no campo, a defesa do ambiente, a construção sustentável e a eficiência energética continuarão sempre presentes naquele que queremos que seja o nosso panorama imobiliário. Para celebrar algumas das melhores obras construídas em Portugal ou fora do país pela arquitetura portuguesa, a Ordem dos Arquitetos organizou este ano, pela terceira vez, a exposição Habitar Portugal. A mostra de um conjunto de obras que constituem uma verdadeira seleção nacional visa promover uma maior proximidade entre a arquitetura e o público. Este retrato da arquitetura nacional foi inaugurado no passado dia 4 de outubro, junto à Baía de Cascais. O arquiteto Pedro Jordão, comissário da exposição para a região centro, foi o guia do panorama imobiliário na visita que fizemos ao espaço multiusos da Marina. Há muita arquitetura portuguesa que está muito bem e recomenda-se. Aquilo que se continua a ver na arquitetura portuguesa, como aliás Habitar Portugal é um bom exercício de cartografia dessa realidade, é exatamente haver uma dualidade muito grande entre aquilo que é uma arquitetura de exceção, não apenas em termos formais, mas naquilo que realmente é o pensamento de intervir no território. E nesse aspecto continua a ser realmente um panorama de grande diversidade. A exposição Habitar Portugal 2006-2008 registrou este ano uma participação massiva dos arquitetos, incluindo os mais jovens, e o número de candidaturas triplicou em relação à edição anterior. Exemplo da vitalidade da arquitetura nacional, esta mostra é uma prova de que entre casa, cidade e território, abrigando e melhorando o nosso cotidiano, a arquitetura diz respeito a todos, pois proporciona os suportes do nosso habitar com mais qualidade. Eu acho que, felizmente, para além da questão da relevância, estes cerca de 80 projetos têm realmente um nível de qualidade bastante elevado, apesar de realmente não ser uma espécie de best-of da arquitetura portuguesa, e realmente haveria muito para onde escolher. Eu acho que acaba por haver alguns momentos que podem ser mais paradigmáticos para entender aquilo que realmente se tem feito em Portugal nos últimos anos. Curiosamente, um desses exemplos poderá ser a secção fora de Portugal. Se calhar para perceber que há, em primeiro lugar, uma maneira portuguesa de intervir no projeto. Neste espaço da exposição, dedicado a obras de arquitetos nacionais construídas fora do país, pedimos ao comissário Pedro Jordão que, entre aquelas que estavam expostas, nos apresentasse duas em particular. Em primeiro lugar, o pavilhão da Feira do Livro da capital espanhola, que Olga Sanina e Marcelo Dantas projetaram para o Ayuntamiento de Madrid em 2008 e depois uma obra de referência de Álvaro Siza em Porto Alegre. Saltaram-nos à vista dois projetos, cuja simplicidade contrasta com grandes obras de autores consagrados na seleção de Lisboa. Um pequeno pavilhão em estrutura de madeira, com enchimentos de paredes de terra e palha e revestimentos de cortiça e policarbonato, construído pelo Ateliê Plano B, em Arruda dos Vinhos. E um primeiro exercício do jovem Ateliê Central de Arquitetos, erguida em azeitão, com poucos recursos e betão à vista. Uma obra extremamente simples, mas muito original no seu processo construtivo. A exposição Habitar Portugal 2006-2008, que visitámos em Cascais, suscitou-nos uma reflexão sobre o atual estado da arte na arquitetura portuguesa. O Panorama Imobiliário convidou por isso o presidente da Ordem dos Arquitetos para uma conversa sobre os caminhos do presente e futuro deste saber.
No momento em que o mais prestigiado prémio ibérico, o prémio FAD, foi atribuído mais uma vez a um projeto nacional, a Estação Biológica do Garducho, de João Maria Trindade, começámos por questionar o arquiteto João Belo Rodeia sobre as razões que sustentam a projeção internacional da arquitetura portuguesa, um fenómeno que terá paralelo talvez apenas em duas outras áreas bem distintas, o futebol e a literatura. Eu atribuo fundamentalmente ao mérito dos arquitetos portugueses, ou seja, ao mérito do seu trabalho e, portanto, e foi através desse mérito que se conseguiu, de algum modo, credibilizar a arquitetura portuguesa um pouco em todo o mundo. É claro que para isso também contribuíram depois alguns dos seus protagonistas, nomeadamente o mais conhecido entre todos a nível global, que se chama Álvaro Siza. Contudo, o porta-voz dos arquitetos portugueses, num texto de opinião recentemente publicado na imprensa, referia no plano interno dezenas de anos de crescimento desqualificado, desregulado e insustentável das nossas cidades, que conduziam a um profundo desequilíbrio entre os centros e as periferias urbanas e apelava aos novos autarcas para fazerem uma aposta central na inversão deste processo. Aqui não haverá também uma cota-parte de responsabilidade da classe profissional que representa? A maior responsabilidade dos arquitetos portugueses é terem continuamente, desde 1948, denunciado essa situação. Ou seja, eu recordo-me que nesse congresso famoso de 1948, os grandes temas do congresso eram território, cidade, habitação. Podiam ser repetidos hoje. Portanto, os arquitetos portugueses há 60 anos que denunciam, ou que pelo menos defendem, uma forma de construção harmoniosa no território. E, de algum modo, é uma decepção, ao fim de 60 anos, ter constatado que esse sonho que tiveram de um território mais harmonioso não foi possível e, portanto, agora a responsabilidade que eles têm é tentar ajudar os políticos a corrigir os males que foram feitos. E há muito trabalho para fazer. Os portugueses vivem num país em que a desertificação do interior foi acompanhada por uma enorme pressão demográfica sobre o litoral, onde foram cometidos muitos disparates urbanos e ambientais. Um país que, para muitos, não tem revelado o necessário elan para recuperar um património edificado que se degrada a um ritmo ainda mais rápido que o envelhecimento da sua população. Como poderão os arquitetos ajudar a inverter este processo? Pois já não é provavelmente uma questão de inversão. É uma questão de reconhecer essa situação e saber como lidar com ela. Houve uma migração do interior para o litoral, mas também houve uma migração dos centros das cidades para as periferias. Portanto, a desertificação não é apenas no interior, mas também é nos centros das cidades. E quando se fala hoje de reabilitação urbana, e há pouco tempo foi aprovado um novo regime jurídico de reabilitação urbana, que eu digo que sempre deve ser urbana e territorial, deve-se aproveitar esta aposta, que eu espero que seja do novo governo, para que se possam corrigir e cicatrizar as situações mais gravosas entre centros e periferias urbanas, ou a chamada urbe difusa. De qualquer forma, a desertificação dos centros das cidades é distinta da desertificação no interior. Por vezes a desertificação pode não ser o mal, mas há níveis de sustentação ou de sustentabilidade para ela. Porque pode ser aproveitada dos resultados dessa desertificação em muito do interior é que se conservaram as tais paisagens que se destruíram no litoral. Isso hoje pode ser uma mais-valia, nomeadamente para algumas das indústrias, como é o caso do turismo. Qual o horizonte do mandato da atual direção da Ordem e quais os vossos objetivos para esse período? Havia 5 grandes objetivos para este mandato. O primeiro era credibilizar a Ordem, porque a Ordem atravessou um período muito conturbado antes da nossa tomada de posse e pouco dignificante para ela própria. Estabelecer um novo ciclo de relações com o poder em Portugal, muito em particular com o Governo, de maneira a conseguirmos, com o Governo, falar dos problemas dos arquitetos e tentar resolvê-los. O terceiro era acabar com o 73-73, o famoso decreto que permitia que o direito à arquitetura não existisse e que, sobretudo, a arquitetura pudesse ser feita também por outros profissionais que não arquitetos. O quarto era, no fundo, continuar este direito à arquitetura, aquilo que nós chamamos de arquitetura para todos, e tentarmos que o Governo iniciasse uma política nacional de arquitetura que já iniciou e que será o tema do nosso Congresso. E, por fim, o quinto era a questão da internacionalização e de afirmarmos a ordem dos arquitetos portugueses junto das principais instâncias internacionais, nomeadamente no Fórum Europeu para as Políticas de Arquitetura, onde neste momento fazemos parte do Conselho de Administração, e também no quadro da lusofonia.
Bem perto da exposição Habitar Portugal, encontramos um exemplo de património construído com arte. O Museu Condes de Castro Guimarães, propriedade do município de Cascais. Foi nos seus jardins que o Panorama Imobiliário continuou a conversa com o arquiteto João Rodeia para o questionar sobre o local, a data e a temática central do 12º Congresso dos Arquitetos, anunciado para breve. O Congresso realiza-se em Vila Nova de Famalicão, nos próximos dias 10, 11 e 12 de dezembro. E a temática, o tema do Congresso é Arquitetura para Todos, uma política de arquitetura para Portugal. Está implícito no nome o que é que o Congresso vai tratar. É de continuar o direito à arquitetura e torná-lo acessível a todas as pessoas. E essa acessibilidade é feita, como em todos a maior parte dos países da União Europeia, através de uma política pública de arquitetura. O que é uma política pública de arquitetura? A política pública é, no fundo, um programa de ação para um tempo limitado, e esse programa de ação incide sobre 4 áreas fundamentais: o ambiente construído, a cultura, a cidadania e o exercício da profissão de arquiteto. Portanto, são exatamente estes os temas setoriais que o Congresso vai trabalhar, e a nossa intenção é podermos, de algum modo, apresentar um caderno de encargos para uma política pública ao Governo, para que depois esse caderno de encargos possa informar a ação do Governo. O conceito de arquitetura sustentável já é hoje acarinhado pelos arquitetos e assumido por construtores e promotores imobiliários como uma necessidade? Essa é uma questão, como outras, em que há ainda um longo caminho para percorrer. Vai ser um dos temas do Congresso, exatamente a questão da sustentabilidade em edifícios e a sustentabilidade urbana. A verdade é que há metas para cumprir, ou seja, ao nível, por exemplo, das emissões de CO2, considera-se que deve haver uma redução até 2020 da ordem dos 20%. Sabe-se que grande parte das emissões vem do património edificado, mas creio que em Portugal ainda tem havido pouco trabalho neste sentido, quer da parte do Estado, quer da parte dos promotores e das indústrias. Eu falei disso há pouco tempo no Porto, ou seja, há de facto que alterar mentalidades, porque o futuro está aí mesmo à porta. E fala-se que após 2020 os edifícios novos a serem construídos têm que ser autogeradores da energia que gastam. Isto vai implicar uma grande revolução na forma como se constrói e como se aborda a construção. Para terminar, pedimos ao Presidente da Ordem dos Arquitetos que nos defina a relação estabelecida neste momento entre os profissionais que representa e os construtores e promotores imobiliários. Olha, o facto de eu estar aqui a falar consigo, que no fundo num programa ligado ao imobiliário, é um sinal, penso eu, positivo da Ordem dos Arquitetos em relação ao mundo da construção e ao mundo imobiliário, ao mundo das indústrias das componentes de construção. Outro sinal, por exemplo, foi o facto de há meia dúzia de dias, nem tanto, estive na Concreta, no Porto, a participar exatamente num acontecimento ligado às indústrias da construção e também, diga-se passagem, à engenharia e à arquitetura, e portanto há de facto uma aproximação, ou uma tentativa pelo menos de aproximação crescente ao mundo das indústrias da construção, que é feito nos dois sentidos. Ou seja, é óbvio que os arquitetos reconhecem que as indústrias da construção e do imobiliário são fundamentais, nomeadamente ao nível da encomenda, mas também creio que as indústrias da construção e do imobiliário consideram que os arquitetos são cada vez mais fundamentais para elas próprias. E ainda bem que assim é. Sabia que 40% dos apartamentos usados colocados à venda na zona da Grande Lisboa são do tipo T2 e os T4 ou de tipologia superior representam apenas 6%, ou seja, metade das moradias colocadas no mercado? Pois é. Sabendo que nas economias modernas a oferta de alojamento, como da generalidade dos outros bens, é determinada pela sua procura e levando ainda em conta que a grande maioria, quase 80% das habitações à venda na área da capital não são novas, estes números que nos foram disponibilizados pela revista Confidencial Imobiliário e o portal Lar do Celar tornam claros dois factos. Em Portugal, as famílias numerosas são coisa do passado e, ao contrário do mundo desenvolvido em que o mercado de arrendamento existe e funciona, no nosso país os agregados familiares mais pequenos e em início de vida são empurrados desde muito cedo para a compra da habitação, com todas as consequências que isso acarreta em termos de assunção de pesados compromissos para com o seu futuro. No segundo trimestre deste ano, e de acordo com os dados da mesma fonte, Confidencial Imobiliário e Lar do Celar, o valor médio da oferta do imobiliário para a habitação, nova e usada, chegava quase aos 2.400 € por metro quadrado no concelho de Lisboa.
No concelho do Porto ficava-se pelos 1.677 euros por metro quadrado e em Braga não atingia os 950 euros. A Robilac é uma marca com notoriedade no mercado nacional desde há décadas, mas poucos saberão que tem a sua origem no nome de um escultor e ceramista italiano, Luca della Robbia, que no século XV, em Florença, conseguiu obter, após demoradas pesquisas, um esmalte durável que dava às cores uma enorme vivacidade. No século XIX, um fabricante inglês de tintas recebeu de Itália a encomenda para a produção de uma nova laca. Após várias tentativas, criou um esmalte que batizou Della Robbia White. Este produto depressa ganhou projeção internacional e a sua comercialização passou a fazer-se fora de Itália com o nome Robilac. Em Portugal, a empresa agora denominada Tintas Robilac S.A. iniciou a sua atividade em 1930 e lidera atualmente o mercado global de tintas. Possui uma fábrica em Lisboa, 2 armazéns e uma rede de distribuição com mais de 1.500 postos de venda. A Intercasa foi o palco escolhido para lançar o seu mais recente produto. O Charme Extreme é o grande lançamento da marca Robilac em 2009. É uma tinta inovadora, muito posicionada para a alta decoração, no sentido em que tem cores da moda, cores de tendência e destaca-se das restantes tintas que existem no mercado pelo facto de ser muito mate e muito lavável. Nós chamamos, são os extremos que se tocam, porque são duas cores que normalmente não se consegue atingir numa tinta. E, portanto, aproveitámos este evento, que em si todo o espaço praticamente está pintado com Charme Extreme, permite-nos também mostrar uma solução para a alta decoração. No auditório do Lisbon Interior Design, um espaço criado no âmbito da Intercasa para promover o encontro entre designers emergentes e estabelecidos, a Robilac reservou uma parede onde os seus convidados, caras conhecidas dos mídia e do mundo do espetáculo, puderam pegar no pincel e dar largas à imaginação. A Robilac, como marca representante e muito reconhecida a nível nacional, está no mundo da alta decoração, que é o mundo realmente da cor e o nosso negócio. Portanto, o LX Interiores consiste vamos mostrar 18 decoradores que estão a utilizar os nossos produtos para mostrar a sua criatividade, como se pode organizar uma casa, como se pode viver melhor uma casa e como é que se pode decorá-la. Portanto, esse é o nosso apoio, consiste realmente em associar-nos a jovens decoradores e com o nosso know-how e o deles conseguimos mostrar o que é que de bom se faz em Portugal. O Prémio Nacional do Imobiliário deste ano foi atribuído pelo SIL, Salão Imobiliário de Portugal, à Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária, APMIP. Criada em 2004, a partir da fusão das associações APMI e AMIP, com o objetivo de dinamizar e credibilizar o setor imobiliário, a APMIP congrega hoje a quase totalidade das empresas do setor, sendo a única associação empresarial da mediação imobiliária. Reúne cerca de 3.500 empresas e 20.000 profissionais. Esta associação desempenhou no corrente ano um importante papel na criação da Confederação Portuguesa da Construção e do Mobiliário, CPCI, e no plano internacional preside a Confederação Europeia, CEI, que congrega as associações empresariais de 17 países europeus, representando cerca de 90.000 profissionais da mediação imobiliária. Para Luís Carvalho Lima, presidente da Direção Nacional, o galardão atribuído à APMIP constituiu o reconhecimento público do papel desempenhado pela sua associação no desenvolvimento do mercado imobiliário num quadro conjuntural adverso. Luís Lima, para quem o imobiliário é um barómetro da saúde da economia, tem-se afirmado como defensor intransigente da transparência nos negócios imobiliários e manifestado o seu empenho em tornar a mediação num serviço cada vez mais completo e seguro para o público consumidor. Na próxima semana, entrevistaremos este dirigente das empresas e profissionais que no imobiliário tem por missão aproximar a oferta da procura, quer aconselhando quem oferece a criar uma oferta consentânea com as necessidades do público e com o estado da arte da construção, quer ajudando quem procura a descobrir o produto certo.